Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like, porque like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. O vídeo de hoje é o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o nosso vídeo pós-jogo. Ontem, o Botafogo enfrentou o Palmeiras no estádio Newton Santos. O jogo foi às 20 horas e 30 minutos. E aí, o Botafogo não conseguiu êxito nesta partida. O jogo foi Botafogo 0, Palmeiras 1. O Botafogo assim vai dando assim uma despedida, né? Vai fazendo a sua despedida na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. É possível? É possível, mas de acordo com o desempenho dessas equipes que estão à nossa frente, é muito difícil o Botafogo recuperar essa diferença, que já está em 14 pontos, se não me engano, do líder. E aí é uma situação complicada. Apesar de termos jogos a menos, os nossos jogos que faltam não são jogos fáceis. Contra Grêmio e contra o Mirassol. O Mirassol vem fazendo uma ótima campanha, o Grêmio vem se recuperando. Venceu ontem o Atlético Mineiro. Então fica cada dia mais difícil para o Botafogo brigar por essa conquista, né? Por esse título. Bom, mas vamos lá ao vídeo pós-jogo. Você sabe que aqui no nosso canal nós não costumamos fazer aquela análise individual, né? Porque na nossa concepção ganhou um, ganhou todos. Ganharam todos, e perdeu um, perderam todos. É assim que funciona, não tem culpado, né? Mas em alguns momentos é necessário fazer uma contextualização, porque nós estamos fazendo vídeo há muito tempo, né? Tô com o canal, nosso canal tem 2 anos. E nesses 2 anos nós viemos fazendo comentários sobre alguns jogadores, sobre algumas posições, e nós temos essas análises, e aí nós precisamos relembrar tudo aquilo que nós falamos anteriormente, porque o que nós falamos anteriormente é o reflexo do que está ocorrendo hoje, e você vai entender. Bom, então o Botafogo entrou com aquele time que todos nós já prevíamos, né? Um time muito modificado, em virtude de não termos um elenco amplo, e grande parte dos nossos jogadores estão contundidos, né? Estão fora de combate, vamos colocar assim. Então o Botafogo precisa usar os jogadores, aqueles jogadores que eu chamo, né, jogadores de gerenciamento, e promover os reservas, né? Porque eu faço essa distinção entre os jogadores titulares, os jogadores de gerenciamento que estão num nível abaixo, e os jogadores reservas, que são aqueles que você não utiliza mesmo, porque você vai, em breve você vai até dispensar esses jogadores. Um desses jogadores é o Mastriani, que não tem jogado. Não tem jogado, então não vai ser utilizado, e quando terminar o contrato vai embora. Vai ficar fazendo o que ali? Vai ficar fazendo o que ali? Não tem o que fazer. Bom, mas então, o Botafogo entrou com John, Matheus Ponte, Alexander Barbosa, Marçal e Alex Telles, porque não tinha outro lateral esquerdo. Inclusive o David Ancelotti, eu vi agora no canal do TF, né, uma parte da entrevista dele, ele falou, cara, que não tem outro. Então ele espera que o Alex Telles, ele pede isso, que o Alex Telles faça um jogo inteligente, que não vá muito ao ataque, que não se desgaste muito
para que ele possa resistir até as próximas partidas. Por quê? Porque agora ele está utilizando o Marçal na zaga, não tem reserva para a lateral esquerda. O Cuiabano torceu o tornozelo, até hoje não está recuperado, então não temos reserva. Então o Botafogo teve que entrar com essa defesa. Nós já falávamos isso ontem no nosso pré-jogo, né? Foi essa a escalação. Ele entrou com o Marlon Freitas e o Alan. Marlon Freitas e Alan, porque o Danilo também está retornando agora, né? Ficou muito tempo parado, então tem, cara, tudo hoje em dia é tudo medido nos detalhes, né? A fisiologia, toda a parte científica do esporte mede todos os detalhes do jogador. Então, muitas vezes tem que poupar mesmo, tem que fazer o gerenciamento, né? Então, jogou com o Alan, que jogou muito bem o Alan, jogou muito bem o Marlon Freitas, né? O nosso problema, o nosso grande problema é naquele setor 3-1. É o que eu falo, o Botafogo joga no 4-2-3-1. Qual é o nosso problema? O nosso problema é o 3-1. Por quê? Porque falta qualidade. Falta qualidade ao nosso setor ofensivo. Cara, o jogo contra o Palmeiras não fez nada. O Palmeiras não fez nada. A nossa defesa estava se portando muito bem. Os nossos volantes se portando muito bem. Marlon Freitas e Alan, principalmente o Alan. O Alan jogou muito bem. Jogou muito bem mesmo. Mas quando a bola chega nos homens de frente, eles não conseguem fazer aquela magia, né, do futebol, que é o gol. Nós tivemos muitas chances, e quando fizer aqui o complemento da minha análise, você vai entender por que nós perdemos. Eu falei tudo ontem e anteontem, e depois de anteontem também eu falava sobre esses jogadores que nós temos, sobre a minha ideia de um elenco, Então você vê que nós não temos nada. Nós não temos qualidade, faltou qualidade aos nossos jogadores. Então, o nosso 3-1 qual foi? Foi Matheus Martins, eu falava sobre Matheus Martins. Joaquim Correia, eu falava sobre Joaquim Correia. E Natan Fernandes de centroavante. E o Santiago Rodrigues na ponta esquerda. Foi esse o time que nós montamos. Foi esse o time que nós montamos também. Correto? Só que eu ainda falava, cara, eu daria uma chance para o Mastriani. Mas entrou ele, o Natan Fernandes, que não jogou mal. Eu falava, cara, num time que joga aberto, você vai lembrar disso, quando nós jogamos contra o Vasco, que o Natan Fernandes, inclusive, fez o gol. E depois nós viemos a pegar, se não me engano, um time que nós empatamos. E o Natan Fernandes ficou encralacado lá, sem saber como jogar. Eu falei, cara, um time que joga fechadinho, não adianta jogar com esse jogador. Só corre e chuta. Ele só sabe correr e chutar. Correr, dribla mal e chuta. Corre, dribla mal e chuta. Não tem condições de fazer uma jogada para o outro companheiro, não abre espaço para outro companheiro, não faz uma tabela com outro companheiro, não dialoga com os outros jogadores dos outros setores. Falava isso também do Matheus Martins. Cara, não tem condições, não sabe escolher uma jogada, faz todas as jogadas erradas. Teve uma jogada que ele veio pela ponta esquerda, Matheus Martins veio pela ponta esquerda, driblou 3 ou 4 jogadores do Palmeiras em horizontal, né? Uma jogada que ele faz horizontal, sai da ponta e vem para o meio, driblando. Quando chegou na meia-lua, que era na meia-lua, que era para ele chutar para gol, não, ele tenta driblar para entrar na área. Porra, cara, não sabe escolher uma jogada. Não tem capacidade. Cara, olha só, eu estava conversando com o meu filho. O que acontece? O futebol é feito do seguinte:
Qualidade técnica, logicamente. Força física, né? Força física e inteligência. Você pode ter, cara, força física, você pode ter qualidade técnica, mas se você não tiver inteligência, cara, esquece. Esquece. Você tá entendendo? Você vai prejudicar a tua parte técnica e a tua parte física. Por quê? Porque você não tem inteligência. Agora, a inteligência, ela supera a parte técnica e a parte física. Você quer ver um exemplo? O Ganso. Paulo Henrique Ganso. Ele não tem uma parte física invejável. Inclusive, teve até problema agora no coração. Mas e a inteligência dele para jogar futebol? Supera a parte física que ele tem deficitária. A habilidade técnica ele tem. Entendeu onde está? Aí você vê que eu lembro do Júnior Santos. Excelente força física, técnica razoável, que ele não é tão técnico assim como... E não tem inteligência nenhuma. Só corre e chuta. Corre e chuta. Corre e chuta. E eu falava, cara, nunca mais vai ser um ponta direita. Por conta do modelo de futebol hoje jogado. Ontem eu vi o Botafogo 2, né, que é o Nottingham Forest, que agora eu tô seguindo. Eu vi o Nottingham Forest e o Igor Jesus estava até na reserva. O Igor Jesus na reserva. E aí eu falo, cara, às vezes a escolha não é muito boa. Cara, se continuar do jeito que tá, ele vai viver lá ganhando salário. Porque jogar ele praticamente vai entrar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Porque o titular ontem fez 2. Eu vi um amistoso onde jogou ele com esse jogador, que eu não sei o nome agora, um grandão, um lourão, um grandão. Jogou os dois. Mas não sei se o técnico vai usar esses jogadores, porque os jogadores de frente do Nottingham Forest jogaram muito. Depois eu vi o Manchester United e o Arsenal. Então, cara, o jogador que joga ali pela ponta, ali pelos dois lados, ele tem que ter inteligência para jogar. É o caso do Luiz Henrique, que tinha força, técnica e inteligência. Entendeu? Então, por exemplo, o Matheus Martins, ele não fez uma jogada para a linha de fundo para cruzar, para alguém entrar ali e complementar. O Nathan Fernandes, cara, ele recebeu um cruzamento, se não me engano, do Santiago Rodrigues ou do Matheus Ponte, um cruzamento para trás, ele estava na pequena área, cara. O cara tentou dominar uma bola na pequena área, uma bola que veio cruzada em cima dele. Era só ele tocar. Ele tentou dominar. Por que tentou dominar? Porque não tem inteligência. Ele não sabe a localização. Eu, quando aprendi a jogar futebol, eu tive 2 grandes mestres. E eles falavam, cara, o principal é você saber em que local do campo você se encontra. Em que local do campo você se encontra. Porque tem locais e locais. Cara, perto do gol é chute para gol. De frente pro gol é chute para gol. Deu para você entender? Se você tá no segundo pau, cara, você não pode fazer uma rotação da cabeça quando você vai cabecear. Você vai cabecear para fora. O segundo pau tá aqui, tu tá aqui. Se tu fizer assim, tu cabeceia para fora, cara. Tu tem que cabecear de testa, para frente. Correto? Então, é por aí. Você tem que saber o local do campo que você tá. Não é chutar de qualquer jeito, é colocar a bola. Você vê o Correia entrou livre, ele estava livre. Ele estava mais livre do que o Felipe Anderson, porque o Felipe Anderson ainda teve que passar pelo Joaquim Barbosa e o Joaquim Barbosa continuou atrás dele. Então ele entrou na área e tirou do John e fez o gol. O Turco Correia, ele entrou na área e chutou de qualquer jeito. Pô, era só dar um toquinho pro lado, tirar do goleiro e fazer o gol. Ou uma cavadinha. Né? De preferência, o toque pro lado, por quê? Porque o goleiro já vinha saindo em velocidade, ele não ia conseguir parar.
para voltar, né? Às vezes o goleiro para na sua frente, você tenta o drible, ele vai lá e volta. Como fez ali o goleiro do Santos. Eu também vi o jogo do Vasco e Santos. Entendeu? Então, cara, muita falta de qualidade para esses jogadores, aonde eu falo do 3-1. Uma vez que o Botafogo teve que entrar com o time totalmente modificado por conta dessa carga, né? Dessa metodologia da ciência do futebol que indica, né, cara? O jogador tal não pode jogar os 90 minutos. O jogador tal não pode jogar... Se ele só pode jogar 20, 30 minutos, para que você vai jogar ele no primeiro tempo? Você tem que botar ele no segundo. Se ele pode jogar 60, 70 minutos, você começa com ele e tira depois. Mas se ele só pode jogar 20, 30, porque senão ele estoura. Você vê, o Barbosa teve que sair. Por que o Barbosa saiu? Porque quis sair? Não. Porque senão estoura. Aí você já não tem um zagueiro pela direita. Aí você fica sem um zagueiro pela esquerda, você acaba com o time. Então, o nosso problema ali, cara, não é o treinador. Não é o treinador. Não são as estratégias do treinador. O Palmeiras não fez nada. O Palmeiras só fez o gol. O Palmeiras não fez nada. Em momento nenhum, o Palmeiras dominou o Botafogo. Pelo contrário, o Botafogo, no primeiro tempo, principalmente, dominou o Palmeiras. Mas o Botafogo não teve o quê? Competência. Então falta competência. Você vai lembrar que eu falava, cara, nós temos que ter um elenco para ser campeão. Todos os nossos jogadores de gerenciamento, eu vou colocar os jogadores de gerenciamento, são aqueles que o técnico lança a mão deles imediatamente. Escala o time titular e tem o gerenciamento. Aqueles que você vai ter que fazer aquela mudança, são 5 substituições, você tem que usar as 5 substituições. Então, os nossos jogadores de gerenciamento, eles têm que ser titular em aproximadamente ali 15 times da Série A. Aí você vai falar, o Matheus Martins vai ser titular em 15 times da Série A? Não. Não vai. O Natan Fernandes vai ser titular em 15 times da Série A? Não vai. O Santiago Rodrigues vai ser titular em 15 times da Série A? Também não vai. Você está entendendo? Então, o nosso elenco, cara, faltou qualificação. E a culpa disso, aí sim, a questão de culpa não é culpa de campo, mas é culpa do planejamento. É do John Textor. Ele vai ficar devendo isso para a torcida do Botafogo. A falta de planejamento, o mau planejamento para essa temporada. Cara, e é inadmissível, uma vez que nós fomos os campeões, tanto do Brasileiro quanto da Taça Libertadores. É inadmissível o mau planejamento neste ano. Poderíamos até ter um mau planejamento de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024, uma vez que em 2023 o time fracassou. Então a tendência era vir com moral baixa. Correto? E, no entanto, o time se recuperou. Mas aqui foi planejamento. Perdemos jogadores, não contratamos jogadores. Os jogadores que contratamos, cara, 70% foi errado. 70% das nossas contratações foram erradas. E nós ficamos aí sem qualificação, sem qualidade. Nós não temos qualidade. Nós não temos reserva para o Arthur Cabral. Nós não temos reserva para o Savarino. Nós não temos reserva para o Arthur. Nós não temos reserva para os zagueiros, né? No caso dos nossos zagueiros, só temos reserva para o zagueiro esquerdo, que aí no caso você pode usar o Alexandre Barbosa, o David Ricardo e o Marçal, mas para o lado direito não temos. Correto? Então, cara, tá muito deficiente. Tá muito deficiente. Nós não temos um jogador que seja hábil o suficiente para substituir à altura o Montoro. Não temos. Não temos. Infelizmente, nós não temos. Correto? Então,
O Botafogo foi derrotado, sim, foi derrotado, cara, mas foi até uma pena ter sido derrotado, mas por falta de qualidade e por competência do treinador e do plantel do Palmeiras. Então é isso aí. Esse é o nosso vídeo pós-jogo. Botafogo 0, Palmeiras 1. Um grande abraço, saudações alvinegras.